Olá, povo de Deus, graça e paz. Mais uma vez eu quero compartilhar daquilo que Deus tem me falado através da sua palavra. Hoje eu quero falar sobre o poder da oração. E para isso nós vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 ao 8, que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, além de todos os motivos que nós temos para orar, agora nós temos o coronavírus. E esta é uma causa comum para todos os filhos de Deus espalhados pelos quatro cantos da terra. Jesus orienta seus discípulos a orar sempre. Para isso, ele faz uso de uma parábola. Nessa parábola tem dois personagens. O juiz iníquo, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, e uma viúva, que tinha uma causa contra seu adversário. Essa mulher importuna o juiz até ser atendida. Esse texto trata do poder da oração. Ora, nós sabemos que orar é uma constante consciência de que estamos na presença de Deus. E o melhor lugar para estar em qualquer circunstância é na presença de Deus. O poder da oração está primeiro na autoridade e no poder de Deus. O versículo de 1 a 3 diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. O que Jesus quis dizer, ou ele disse nessa parábola, é que aquela mulher, ela sabia que aquele juiz era a única pessoa capaz de julgar a sua causa, por isso era persistente. E isso Jesus está dizendo: nós temos uma causa que somente o justo juiz pode resolver. Tem causas que já foram resolvidas. Só depende da nossa atitude na obediência daquilo que já está determinado por Deus nas Escrituras. Mas tem outras causas que somente Deus é quem pode resolver. E Deus determinou que através de Cristo nós temos comunhão com Ele, mas através da oração é que temos acesso a Ele. Orar não é uma opção para o crente, mas uma obrigação. Muitas coisas que Deus já determinou está para ser concluída através da nossa oração. Orar é uma responsabilidade, por isso a ordem para orar sempre e nunca esmorecer. O poder da oração está na perseverança. Os versículos 4 a 5 diz assim: ele por algum tempo não a quis atender, isso falando do juiz iníquo, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum.
Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Importunar ou perseverar aqui não é a vã repetição, aquela que Jesus disse que não seriam atendidas, mas é orar sem cessar, é ter uma sintonia fina com Deus, é ter a confiança que será atendido, mesmo que pareça demorado. Como não conhecemos o tempo de Deus, nós devemos orar sem cessar, orar sempre, porque Deus às vezes parece demorar a atender. E isso só está na nossa mente, no nosso tempo. Primeiro, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Segundo, é para ter a certeza se o que você quer é realmente o que você precisa. Quantos arrependimentos por atitudes ou recebimento de algo que aparentemente era bom, mas no final trouxe tristeza. A realidade é que nós não sabemos pedir, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós quando somos sinceros diante de Deus. Em terceiro lugar, é para valorizar a bênção recebida. Às vezes Deus parece demorar, mas está dentro do plano dele. É terrível você começar a achar que tem direito e que Deus tem a obrigação de te dar o que você quer, e que não é uma misericórdia, que não é Deus derramando sobre nós a sua graça. Por isso, muitos estão determinando para Deus o que e como Ele deve fazer. Perseverança traz o sentido de humildade, dependência total e não de perturbação por achar que tem algum direito. O poder da oração, em terceiro lugar, está na demonstração de fé na justiça de Deus. O versículo 5 e o versículo 7, diz assim o versículo 5 ao 7. O versículo 5, ele relata que o juiz iníquo fala sobre a mulher que precisa que sua causa seja julgada. Quando ele diz, olha, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A diferença entre o juiz iníquo e Deus é infinita, isso não é uma comparação. O juiz atende aquela mulher para não ser importunada, com receio de não ser importunado, com receio de ser molestado. Mas Deus atende aos seus escolhidos depressa, mesmo que para nós pareça demorado. Mas a resposta de Deus é sempre no tempo certo. Precisamos ter certeza que Deus atende às nossas orações, mas atende com prazer, pois somos seus filhos, povo de sua propriedade exclusiva. Às vezes a ação de Deus parece demorada por causa da nossa ansiedade, e entender que a ansiedade é falta de fé também, e por causa do tempo, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Neste versículo fica claro que aquela mulher não estava atrás de vingança, mas sim de justiça. Se um juiz iníquo atendeu às petições daquela mulher, quanto mais Deus. O texto fala de perseverança, confiança e garantia que os escolhidos serão atendidos. Mas aqueles que não foram escolhidos desistirão por causa da demora ou pela resposta contrária ao seu pedido. A parte A do versículo 8 afirma que o Senhor fará justiça depressa. E diz assim, digo-vos que depressa
lhes fará justiça. A parte B do versículo 8 diz que Jesus vai voltar em meio a muita tribulação. Será que haverá esta esperança na terra? Quando ele diz, olha, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pode ter certeza que muitos não irão resistir ou desistir por achar que Jesus está demorando. Pode ter certeza disso. São muitos que acham que Deus tem a obrigação de atendê-los e da forma com que eles querem. A confiança de que Deus enxugará toda lágrima, que cantaremos com Ele o cântico que só os eleitos saberão cantar. Essa confiança é que nós precisamos ter. Será que todos terão? Claro que não. Muitos irão desistir. Por isso a nossa oração ela deve ser com ações de graça sempre, crendo que seremos atendidos. Um coração agradecido consegue descobrir coisas boas num monte de coisas ruins. Normalmente as pessoas só conseguem descobrir coisas ruins no meio de muitas coisas boas. A oração nos faz ter olhos bons. A oração ela é necessária na angústia, no desespero, para não perdermos as esperanças. Quando se fala do poder da oração, a minha mãe é uma referência. A minha mãe, ela teve 11 filhos. Após o quinto filho, ela ficou muito doente e teve mais 5 filhos que morreram antes de completar 3 anos. Todos, antes de completar 3 anos de idade, eles morriam. Então, ela orou a Deus, pedindo a Deus que desse a ela vida e saúde para cuidar de seus 5 filhos que lhe restaram. E Deus deu à minha mãe 101 anos e 6 meses de vida, lúcida e ativa. Basicamente, só voltou ao hospital alguns dias antes de falecer. E ela foi atendida imediatamente. E logo depois, então, eu nasci. Eu sou o 11º filho. E estou aqui, graças ao Santo Bom Deus e à oração da minha mãe até hoje. Mas a minha mãe também, ela pediu pela conversão de seus filhos e Deus atendeu a sua oração, só que 40 anos depois. Foram 40 anos de oração, mas ela nunca desistiu. Perseverou em oração até ser atendida. E por isso eu quero dizer às mães que nunca desistam dos seus filhos. A oração sincera de uma mãe tem muito poder. E temos como exemplo várias mães da Bíblia. Precisamos orar muito, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvir a Deus. Deus conhece as nossas necessidades antes de pedirmos. Se Ele demora ou não atende, é porque Ele tem um motivo, um propósito melhor. Mas a ordem é orar e orar sempre, sem cessar, com perseverança e confiança. Que Deus nos abençoe, que Deus atenda a nossa oração nesse momento tão difícil de pandemia. Toda a nossa confiança está em Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem controle de todas as coisas. E só nele que nós podemos confiar. Por isso eu quero orar agora, pedindo a Deus por todas as famílias, por todo o povo de Deus espalhado na face da terra, que estão passando por essas dificuldades agora. Vamos orar. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Oh meu Deus, muito obrigado. Obrigado pelo grande privilégio de ter o Senhor como nosso Pai Celeste,
como nosso Deus Todo-Poderoso e que faz coisas que nós não temos como nem imaginar. Por isso, Pai, nós colocamos diante do Senhor todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude a vencer tudo isso que tem acontecido na nossa vida. Ó Pai, o povo do Senhor espalhado na face da terra está orando, pedindo ao Senhor que dê a eles livramento sobre esse coronavírus. E nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso, Pai. Nós sabemos que todos os cientistas, os governos estão desorientados, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Ó Deus amado, abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas famílias, ó Deus, e que o Senhor sempre nos dê a esperança, a segurança da proteção do Senhor em todos os sentidos. Ó Deus, nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, guardada e amparada pelo Senhor mesmo. Ó Deus, que o Senhor nos dê a oportunidade de falar daquilo que nós aprendemos do Senhor e daquilo que nós vivemos com o Senhor. Nos dê a alegria e a paz do Senhor. E nós oramos no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.